Eu até iria falar sobre um outro assunto. Depois que eu terminei de falar do Espírito Santo, eu iria falar sobre os frutos do Espírito, sobre cada fruto que tem descrito na Bíblia, né? Em cada dia diferente, para a gente se aprofundar no assunto. Só que nesse final de semana, né, pesquisando sobre alguns assuntos, eu vi a importância que a gente precisa trazer sobre disciplinas, né, espirituais, que é a oração, que eu falei ontem, e o jejum, que eu vou falar hoje. Então fique até o final desse vídeo e vamos juntos entender a importância do jejum. Então o jejum, ele é você se abster de um alimento, de uma refeição por um período determinado, né? Então a gente às vezes vai fazer um exame, a gente já fica lá um período de jejum para fazer tal exame. Só que o jejum espiritual, ele tem que ser acompanhado da leitura da palavra de Deus e também da oração, tá? Porque se você fizer um jejum espiritual sem ter a leitura da palavra de Deus e a oração, acaba sendo uma dieta mal feita. Então, o propósito maior do jejum é você se aproximar de Deus. Então, esse fica em primeiro lugar como propósito do jejum, você ter uma aproximação maior de Deus. O jejum, ele pode ser total, ele pode ser parcial, né? Ele pode ser por um dia apenas, né? Tem gente que faz por 3 dias, tem gente que faz por 7 dias, já vi gente fazendo por dias maiores, né? 21 dias e 40 dias. Só que para você fazer um jejum de um período maior, é recomendado, né, você ter uma supervisão médica, você fazer uma preparação antecipada, né, porque o corpo, ele mesmo, ele defende você, você não precisa sofrer para fazer jejum. Os 3 primeiros dias acaba você desintoxicando o corpo. Depois, o corpo ele começa a utilizar a gordura do seu organismo para se alimentar. É o estado de cetose. Tem um estudo muito profundo sobre o jejum. Então, se você for estudar sobre o jejum, você vai ver que teve até um prêmio para um médico recentemente, não faz muito tempo, que ele fez um estudo sobre o jejum, e o jejum ele tem os seus benefícios, e um dos seus benefícios é renovar as nossas células. Mas quando a gente fala do jejum espiritual, nosso principal objetivo é nos conectarmos a Deus, tá? Eu tô falando dessa parte porque tem pessoas que querem fazer loucuras sem ter uma preparação antecipada, e tem pessoas que não querem fazer achando que vai se prejudicar. Não vai prejudicar. Você começa com um dia, tirando uma refeição, depois você vai prolongando, você vai criando um hábito de jejuar. Então, a intenção primária do jejum é você se aproximar mais de Deus. A intenção primária do jejum é você estar diante de Deus com o coração quebrantado, um coração se arrependendo, sabe? Ter essa proximidade de Deus. O jejum, ele também tem a sua intenção secundária, que é você, além de se aproximar mais de Deus, para ter uma clareza espiritual, você ter certos temas e objetivos para serem alcançados através do jejum. Eu, particularmente, eu já fiz jejum para conseguir emprego na adolescência e deu certo. Já fiz jejum pelos meus filhos. No final de 2023, no mês de dezembro, eu estava participando de um projeto, e esse projeto era de orar pelos filhos. E pegou todos os dias ali do mês de dezembro, e o que eu fiz? Eu parava de me alimentar às 8 horas da noite e iria me alimentar novamente ao meio-dia, na hora do almoço. Então eu pulava o café da manhã. E cada dia era um motivo de oração pela vida dos filhos. E o que aconteceu? No dia 31 de dezembro, na virada do ano de 2023 para 2024, eu estava na igreja com os meus filhos, e o meu filho, ele sempre estava brincando com as crianças, né, o mais velho. Mas nesse dia, que foi o último dia do jejum, ele foi
do meu lado, ele começava a cantar bem alto, ele estava prestando atenção no culto, ele levantava as mãos. Para mim, foi a resposta mais perfeita desses 31 dias orando por eles, né? Não tem resposta melhor para uma mãe ver o seu filho tão novo. Na época ele tinha uns 7 para 8 anos, ele estava com 7 anos, ele iria completar 8 anos em 2024. Então ver ele, né, buscando ao Senhor, louvando ali, foi a maior resposta, porque é uma ação do Espírito Santo na vida dele, né, em resposta às orações. Então o jejum é a principal causa, se aproximar mais de Deus. E ele pode ter causas secundárias. Você orar por uma resposta de Deus, você precisa tomar uma decisão, não sabe qual tomar, você faz o jejum em prol disso, você faz o jejum em prol da sua família, você faz o jejum em prol de você, em prol do seu trabalho, em prol das coisas que te cercam. Então, nós somos seres que temos o espírito, a alma e o corpo. Deus, ele se conecta com o nosso espírito. Aqui tem a alma. Se a alma ela estiver mais alinhada com o corpo, às vezes Deus ele vai estar falando com a gente, mas a gente não vai estar sabendo discernir. A gente vai ficar pensando, será que o que eu estou sentindo no meu coração é algo da minha cabeça? Será que isso é Deus falando comigo mesmo? A gente sempre vai ter essa dúvida, certo? Com o jejum, nós ficamos mais espirituais. Porque Deus ele fala no nosso espírito. Então, aqui nós vamos ficar mais espirituais. Quando a gente fica mais espirituais, a gente tem um discernimento maior na nossa alma, que é onde fica os pensamentos e sentimentos, emoções. E a nossa alma E a gente tendo uma maior clareza na alma, a nossa alma tem que governar o nosso corpo, tá? Então, se a gente não tem esse alimento espiritual, a gente vai deixando o espiritual apagado. E se a gente não tomar muito cuidado, imagine todas as coisas que está acontecendo aqui no nosso mundo externo, a gente recebendo na nossa alma, sem filtro, e somente sendo guiado por tudo que é externo, que a gente está vendo, a gente não aguenta, a gente vem outras coisas, né? Vem outros pesos para nós. Então, é muito importante a gente estar com essa conexão espiritual. Eu acho muito interessante o Pablo Marçal, ele explicando que nós ativamos o nosso espírito todo dia, nosso espírito governa a nossa alma e a nossa alma governa o nosso corpo. Na Bíblia, a gente viu várias situações de jejum, tá? Daniel, ele fez 21 dias de jejum, comendo só legumes. Jesus e Moisés ficou mais tempo de jejum, 40 dias, mas isso já foi um nível sobrenatural mesmo, eles estavam se alimentando da presença de Deus. Mas você vai percebendo que conforme você tem uma rotina de oração, você separa todas as áreas da sua vida, lista. Aí você vai ter motivos de oração para cada área da sua vida. E você vai ver que você vai ter motivos para jejuar por cada área da sua vida também. Então isso vai se tornando um hábito saudável, feito corretamente dentro dos seus limites. Porque também Deus ele vai se agradar quando isso é feito de forma natural e espontânea. Desde que você tenha um acompanhamento, tá bom? Para você não se sentir prejudicado e não ser prejudicado. Como o objetivo principal do jejum é nós termos uma clareza maior de Deus, uma proximidade maior com Ele, nós vamos ler João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então que a gente tenha esse coração voltado para Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, em sinceridade, com todo o nosso ser. Escute o louvor do Disco Praise, vou colocar aqui na legenda. Se eu me humilhar, pense nesse louvor, pense na letra e também faça uma análise da sua vida, qual área você precisa colocar diante de Deus,
que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta de Deus, onde você precisa ter mais clareza. Se você não tem o hábito de jejuar, tire uma refeição, pule o café da manhã, não tome o café da manhã, né, se você puder, é claro, não tiver nenhuma restrição médica, né, pule o almoço ou faça jejum de algo parcial. Eu tive colegas que fizeram jejum por anos de um alimento que gostava muito, 2 anos, 1 ano. Você não precisa prolongar tudo, mas você coloca diante de Deus: Senhor, olha, eu vou abrir mão disso porque eu vou fazer um propósito com o Senhor em prol dessa área. Depois conta pra mim a resposta que você teve, porque eu tenho certeza que Deus vai te responder.